Oração da manhã, começando o dia com paz. O sol começa a nascer e a luz suave da manhã toca a janela. O coração desperta ainda cansado, mas cheio de esperança. É o momento perfeito para parar e respirar. A vida, em sua simplicidade, já é um presente de Deus. Antes mesmo de olhar o celular, antes mesmo de falar com alguém, é hora de falar com Ele. Uma oração matinal é como plantar sementes de paz para o dia inteiro. Realinhar a mente, o coração e a alma com a vontade de Deus. Imagine-se de joelhos, ou sentado em silêncio, deixando a primeira palavra do dia ser uma oração. Senhor, eu entrego este dia em Tuas mãos. Essa frase tão simples já muda a atmosfera do coração. O amanhecer traz promessas, mas também responsabilidades. E a oração é a força que sustenta todas as decisões que virão. Ao abrir os olhos, agradeça pela vida, pelo respirar que continua, pela saúde que mantém o corpo de pé, pela família, pelos amigos, até mesmo pelas lutas que moldam o caráter. Uma oração da manhã é uma declaração de fé. É dizer, Deus, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas sei que Tu estás comigo. A cada dia novos desafios aparecem. Talvez o trabalho esteja pesado, talvez existam preocupações financeiras, talvez haja conflitos internos ou familiares, mas tudo pode ser entregue diante de Deus no início do dia. A paz de Deus não é ausência de problemas, mas presença dele em meio a eles. Que meus pensamentos sejam guiados pela Tua paz. Essa frase é um pedido e também uma rendição. Quantas vezes começamos o dia cheios de ansiedade? Quantas vezes nos levantamos já cansados, preocupados com o que ainda nem aconteceu? Mas a oração transforma esse peso em leveza. É como trocar um fardo insuportável por um jugo suave. Na oração da manhã pedimos direção. Guia meus passos, Senhor, para que eu não me perca em decisões erradas. Pedimos sabedoria. Dá-me clareza para escolher o que é certo e força para rejeitar o que é errado. Pedimos amor. Enche meu coração de compaixão para enxergar o próximo como Tu enxergas. E pedimos proteção. Livra-me de todo mal, de todo perigo e de toda armadilha que o inimigo tentar contra mim. Ao fazer essa oração, o coração se acalma, a mente se organiza e a alma se enche de confiança. Não é apenas uma rotina, é uma entrega diária. É como colocar uma armadura invisível antes de enfrentar o mundo. Deus se torna o companheiro de jornada, o conselheiro silencioso, o refúgio secreto. E mesmo que o dia seja difícil, a certeza da presença dele traz paz. A manhã, que começou comum, se torna extraordinária quando dedicada a Deus. Não é sobre palavras bonitas, mas sobre sinceridade. Não é sobre repetir frases decoradas, mas sobre abrir o coração. Senhor, abençoa minha casa, minha família e meus caminhos. Seja meu guia, minha força e minha luz. Essas frases simples têm poder, porque são ditas com fé. Cada manhã pode ser diferente, mas a oração mantém a constância. Quando o coração se dobra diante de Deus, tudo ao redor encontra equilíbrio. A correria pode esperar, as preocupações podem ser entregues, as batalhas podem ser enfrentadas com mais confiança. Começar o dia com oração é lembrar que não caminhamos sozinhos. É reconhecer que a vida não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E quando confiamos nisso, um peso cai dos ombros. Amanhã não é apenas o início do dia, é também o reinício da esperança. A cada nascer do sol, Deus nos dá mais uma chance de recomeçar. E a oração é o primeiro passo para viver esse recomeço com fé. Não importa o lugar. Pode ser no quarto silencioso, pode ser no ônibus lotado, pode ser no carro antes de enfrentar o trânsito. O que importa é a sinceridade do coração. Deus ouve cada palavra, cada suspiro, até mesmo aquilo que não conseguimos dizer. E Ele responde, muitas vezes não com milagres imediatos, mas com paz interior. A oração da manhã nos conecta ao céu antes mesmo de enfrentar a terra. É como alinhar o coração com o ritmo divino. Quem ora pela manhã, encontra força durante o dia. Quem entrega o amanhecer a Deus, recebe direção até o anoitecer. E essa prática transforma a vida em algo mais leve e cheio de propósito. Quando você começar o dia com oração, verá que até os detalhes mais simples se tornam milagres. O sorriso de um desconhecido, a oportunidade de aprender algo novo, a chance de ser útil para alguém. Tudo isso é visto de forma diferente quando a oração molda o olhar. Por isso, nunca inicie um dia sem falar com Deus. Pode ser 1 minuto, pode ser meia hora. Pode ser uma palavra.
pode ser um clamor longo. O importante é que ele esteja no início de tudo. E assim, o dia que começa com oração se transforma em um dia cheio de paz, propósito e confiança. Oração antes de dormir, entregando a noite a Deus. A noite chega silenciosa, cobrindo a cidade com seu manto escuro. As luzes vão se apagando uma a uma, e os sons do dia dão lugar à calma do descanso. É nesse momento que o corpo pede pausa e a alma busca refúgio. O coração, cansado da correria, encontra em Deus o descanso perfeito. Antes de fechar os olhos, uma oração transforma a noite em entrega. Dormir não é apenas repousar, é também confiar. Pois ao fechar os olhos, não temos controle de nada. Confiamos que o fôlego continuará, que a vida seguirá. E é justamente nesse ato de entrega que Deus se manifesta. Pai amado, eu descanso em Ti. Essa frase simples pode acalmar até a mente mais inquieta. Durante o dia acumulamos preocupações, palavras ditas e não ditas, decisões tomadas e adiadas. Cada lembrança pode pesar ao deitar. Mas diante de Deus, tudo pode ser colocado no altar. Entrego nas Tuas mãos meus medos, meus erros e meus sonhos. Assim o coração encontra paz. A oração antes de dormir é como um bálsamo para a alma. Ela fecha o ciclo do dia, lembrando que nada passou despercebido aos olhos de Deus. O que deu certo, o que falhou, o que doeu e o que alegrou. Tudo é acolhido por Ele. Ao orar, reconhecemos que não temos o controle absoluto. E isso não é fraqueza, mas liberdade. Pois quando entregamos o fardo ao Senhor, o peso da vida já não é só nosso. Que o Teu Espírito me envolva e me dê paz durante a noite. As palavras fluem como suspiros da alma. O quarto escuro se torna um santuário. O silêncio da noite se transforma em diálogo com Deus. Não importa se o dia foi difícil ou vitorioso, sempre há algo para agradecer e algo para entregar. E Deus recebe tudo, sem reservas. A oração noturna também é proteção. Senhor, guarda a minha casa, a minha família e os que eu amo. Enquanto dormimos, não temos defesas. Mas o Senhor é um guardião que nunca cochila. Seus olhos permanecem atentos, mesmo quando os nossos se fecham. Por isso podemos descansar com confiança. O medo perde a força quando o coração está nas mãos do Criador. A ansiedade se dissolve diante da certeza da presença dele. Dormir se torna um ato de fé. Ao orar antes de dormir, reconhecemos que o amanhã pertence a Deus. Não sabemos o que virá, mas sabemos que Ele já está lá. E isso basta para acalmar o coração. Senhor, se eu viver mais um dia, que seja para a Tua glória. Esse pensamento simples traz significado até para o sono. Cada noite é um recomeço. É a oportunidade de deixar para trás o que passou e se preparar para o que virá. A oração noturna também ensina a gratidão. Obrigado pelo dia vivido, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelas portas abertas e até pelas portas fechadas. Tudo tem um propósito quando está nas mãos de Deus. E agradecer antes de dormir abre espaço para sonhos mais leves. Muitas vezes levamos para a cama nossas inquietações, mas ao orar, entregamos tudo ao Senhor e descansamos em paz. Ele cuida dos detalhes, mesmo quando não percebemos. Cada batida do coração é sustentada por sua graça. Cada respiração é prova de seu cuidado constante. A oração da noite também cura feridas invisíveis, palavras que machucaram, gestos que feriram, erros que pesam na consciência. Tudo isso pode ser colocado diante de Deus. Perdoa-me, Senhor, pelas falhas deste dia. E Ele, em sua misericórdia, apaga as culpas e renova a esperança. Ao orar, sentimos que não precisamos carregar nada sozinhos. Ele leva embora o peso e deixa apenas a paz. O sono se torna mais profundo quando a alma está leve. O descanso se torna mais doce quando o coração está entregue. E os sonhos se tornam mais suaves quando Deus está presente. Mesmo que a noite traga escuridão, a luz da presença divina brilha dentro da alma. Ela ilumina o interior, trazendo consolo e esperança. E assim, cada noite se transforma em um encontro com o amor de Deus. Ao terminar a oração, o corpo relaxa, os olhos se fecham devagar, e o coração repousa tranquilo, sabendo que está seguro. O amanhã pode esperar, porque o hoje já foi entregue nas mãos certas. E com Deus, até o sono é sagrado. Assim, a oração antes de dormir se torna não apenas palavras, mas um abraço divino, uma certeza silenciosa de que nunca estamos sozinhos. E quando o sono finalmente chega, é como se o próprio Deus embalasse nosso descanso. Oração pelo alimento. Agradecendo o pão de cada dia.
A mesa está posta, simples ou farta pouco importa. O olhar se volta para o alimento que está diante de nós. Muitas vezes, na correria do dia, esquecemos de reconhecer que até o que parece comum é, na verdade, um milagre. O pão que chega até a mesa carrega uma longa história de provisão, desde o grão que nasceu na terra até as mãos que prepararam cada detalhe. Tudo é fruto do cuidado de Deus, que sustenta a criação. Por isso, antes de comer, a oração é um ato de reconhecimento. É o momento de pausar e dizer: Senhor, obrigado por este alimento. Essas palavras simples transformam o comum em sagrado. Não é apenas comida, é provisão. Não é apenas uma refeição, é graça renovada. Cada grão, cada fruto, cada pedaço de pão é um lembrete silencioso do cuidado divino. Quando oramos pelo alimento, reconhecemos que nada nos pertence de verdade. Tudo vem das mãos de Deus e a Ele tudo volta em gratidão. Pai, abençoa este alimento e aqueles que o prepararam. Essa oração abre espaço para lembrar que outras mãos trabalharam para que o alimento chegasse até nós. Desde o agricultor que plantou até a família, que cozinhou com amor. Deus se manifesta nos detalhes e nas pessoas que Ele usa para suprir. A oração pelo alimento também é um ato de humildade, pois muitos não têm o que comer, enquanto nós temos diante de nós o necessário. Por isso, ao agradecer, também lembramos dos que carecem. Senhor, supre a mesa daqueles que não têm e faz de mim um canal de bênção. Esse pedido transforma a oração em compromisso de solidariedade. Não apenas comer com gratidão, mas viver com generosidade. Cada refeição pode ser um lembrete de que Deus é o provedor, e Ele nos chama a partilhar o que temos. Ao agradecer pelo pão de cada dia, lembramos das palavras de Jesus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não pedimos para amanhã nem para daqui a um mês. Pedimos o necessário para hoje. Isso ensina a confiar na providência diária do Senhor. Ensina a viver com fé no cuidado de Deus, mesmo quando não vemos o futuro. A oração pelo alimento também é uma forma de abençoar o momento. Ao orar, declaramos que aquilo que vamos ingerir será força para o corpo e bênção para a alma. Senhor, que este alimento seja fonte de energia e saúde, e que tudo o que faço hoje seja para a tua glória. Esse pensamento simples transforma o ato de comer em louvor. A mesa, que muitas vezes é lugar de pressa, se torna lugar de comunhão. Comunhão com Deus, mas também com aqueles que estão ao redor. Quando a família ora junta, os laços se fortalecem. Quando amigos agradecem juntos, a amizade se torna mais leve e sincera. Até mesmo quando alguém está sozinho, a oração traz a lembrança de que nunca se come só. Deus está presente. O alimento não é apenas para o corpo, mas também para a alma, pois a gratidão alimenta o coração de esperança. E a oração antes da refeição é um convite para enxergar além do prato. É enxergar a mão de Deus sustentando cada detalhe. Quantas vezes comemos sem pensar? Quantas vezes o hábito de agradecer se perde no costume? Mas quando paramos para orar, renovamos a consciência da dependência de Deus. Tudo vem dele, e tudo volta para ele em gratidão. A oração pelo alimento também ensina contentamento. Se a mesa está cheia, louvamos a Deus. Se a mesa está simples, louvamos igualmente, pois não é a quantidade que define a bênção, mas o cuidado divino que nunca falha. Essa oração nos ensina que a provisão é diária, constante e cheia de amor. E ao agradecer, nos tornamos mais atentos às bênçãos invisíveis. Um prato de comida pode parecer comum, mas é resposta de oração para muitos. E para quem tem fé, nada é comum. Tudo é extraordinário porque vem de Deus. Por isso, orar pelo alimento é também um exercício de gratidão contínua. Gratidão não apenas pelo pão material, mas também pelo pão espiritual que é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, cada refeição nos lembra que precisamos alimentar o corpo e também a alma, que precisamos de pão físico e também do pão vivo que é Cristo. Quando a oração antecede a refeição, o ato de comer deixa de ser automático. Ele se transforma em um gesto de fé. O alimento passa a ser visto como uma dádiva, e não apenas como necessidade. E a gratidão se torna parte essencial do processo. A oração pelo alimento também é herança. Pais que ensinam filhos a agradecer pelo pão estão ensinando fé prática. Famílias que oram juntas à mesa deixam sementes de devoção no coração das gerações futuras. Não importa se é um banquete
ou apenas um pedaço de pão. O coração agradecido torna qualquer refeição especial. E Deus, que vê além das palavras, se alegra com a gratidão sincera. Por isso, nunca deixe de orar antes de comer, não porque seja um ritual vazio, mas porque é um gesto poderoso. É reconhecer que Deus é o sustento da vida, o provedor fiel que nunca falha. E ao terminar a oração, cada refeição se torna não apenas alimento, mas também adoração. Oração na ansiedade. Clamando em silêncio. O coração dispara sem motivo aparente. A respiração fica curta, pesada, como se o ar tivesse se tornado insuficiente. A mente começa a correr em 1000 direções, imaginando cenários que ainda nem existem. E a ansiedade tomando forma, roubando a paz e tentando dominar a alma. Nessas horas, a oração se torna o fio que conecta o coração ao céu. Uma conversa silenciosa que devolve o equilíbrio perdido. Não é preciso muitas palavras, basta um clamor sincero. Senhor, acalma meu coração. Essa frase simples pode ser a âncora em meio à tempestade. A ansiedade cria correntes invisíveis, prendendo a mente ao medo. Mas a oração é a chave que quebra essas correntes. Naquele instante de aperto, a oração não precisa ser longa, mas verdadeira. É como um grito silencioso que chega diretamente ao trono de Deus. Pai, tira de mim essa inquietação e dá-me a tua paz. Ao falar com Deus, o peso do coração começa a se dissolver. A oração é como um bálsamo invisível que toca as feridas da alma. Cada palavra dita em fé abre espaço para a esperança florescer. A ansiedade tenta mostrar um futuro sombrio. A oração lembra que o futuro já está nas mãos de Deus. Ela nos tira do labirinto de pensamentos e nos coloca no caminho da confiança. Mesmo sem respostas imediatas, a oração traz consolo. Ela não apaga a tempestade, mas traz serenidade para enfrentá-la. O coração ansioso encontra em Deus um abrigo seguro. É como estar no olho da tempestade, mas sentir calma no interior. A ansiedade repete: você não vai conseguir. A oração responde: tudo posso em Cristo que me fortalece. A ansiedade grita: você está sozinho. A oração sussurra: eu estarei contigo todos os dias. Essa troca de vozes acontece no silêncio do coração que ora. E pouco a pouco, a paz de Deus ocupa o espaço que antes era do medo. A oração contra a ansiedade é um lembrete de que não precisamos carregar tudo sozinhos. Deus não nos pede que sejamos fortes o tempo todo. Ele nos pede apenas que confiemos. Confiar é descansar nos braços dele mesmo quando nada faz sentido. E a oração nos conduz a esse lugar de descanso. Senhor, segura minha mão e não me deixes vacilar. Esse pedido simples é suficiente para trazer alívio. Porque Deus ouve cada palavra, cada suspiro, até mesmo cada lágrima. A oração não é apenas falada. Muitas vezes ela é chorada. E até nesse silêncio doloroso Deus entende, pois Ele sonda o coração e conhece os pensamentos mais profundos. A ansiedade pode ser uma prisão, mas a oração é a chave que abre a porta. Cada vez que falamos com Deus, a prisão perde sua força. O coração se abre e recebe um sopro de esperança. A oração também nos lembra que não estamos no controle. E, paradoxalmente, isso traz alívio. Não precisamos controlar tudo, porque há um Deus que governa todas as coisas. E Ele não falha. Ele nunca perde o controle, mesmo quando sentimos que tudo está fora de ordem. Essa certeza é o que acalma a mente inquieta. Ao orar, a alma cansada encontra descanso. O peito pesado se torna leve e o olhar se enche novamente de confiança. Senhor, ensina-me a confiar no teu tempo e não no meu. Essa oração nos ensina paciência, mesmo em meio à aflição. A ansiedade corre, mas a fé caminha no ritmo da graça. Que na oração, aprendemos a andar com Deus em vez de correr atrás das próprias forças. A cada respiração profunda, o coração se alinha ao céu. A cada palavra dita, a mente encontra paz. E a cada silêncio entregue, Deus age no invisível. A ansiedade nos prende no amanhã, mas a oração nos traz de volta para o hoje. Ela nos lembra que o presente é suficiente quando confiamos no Senhor, que o pão de cada dia já é garantido e o amanhã já está nas mãos de Deus. Na oração, a esperança renasce, e o que antes era desespero se transforma em confiança. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. E essa paz não vem de circunstâncias, mas da presença divina. Por isso, cada vez que a ansiedade bater à porta, a oração deve ser a resposta. Uma oração curta, sincera, cheia de fé.
Senhor, tu és minha paz em meio à tempestade. Com essas palavras, o medo se cala e a alma respira. E mesmo que a tempestade continue do lado de fora, dentro do coração reina calma, pois a oração trouxe de volta o que a ansiedade tentou roubar: a confiança em Deus. Oração por proteção, saindo de casa com fé. A porta se abre e o primeiro passo fora de casa é dado. O coração, mesmo confiante, sabe que o mundo lá fora é cheio de incertezas. Há perigos visíveis e invisíveis, há caminhos claros e outros cheios de armadilhas. É por isso que a oração antes de sair se torna tão necessária. Ela não é apenas um ritual, é um escudo invisível que acompanha cada passo. Senhor, guarda os meus caminhos hoje. Essas palavras simples se tornam uma armadura espiritual. A vida fora de casa pode trazer encontros inesperados. Pode haver boas notícias, mas também más surpresas. E a oração é a forma de lembrar que nada escapa ao cuidado de Deus. Livra-me de todo mal e guia-me pela vereda da justiça. Assim, cada passo é entregue ao Senhor e a confiança toma o lugar do medo. O mundo é cheio de riscos, mas também é cheio da presença divina. E quem ora reconhece que nunca anda sozinho. O Espírito Santo é o companheiro invisível em cada jornada. A oração de proteção não é apenas um pedido, é também uma declaração de fé. É afirmar: eu confio que Deus está comigo onde quer que eu vá. Essa confiança muda a forma de viver o dia. Em vez de sair com medo, saímos com esperança. Em vez de olhar para o perigo, olhamos para o cuidado do Pai. O coração se fortalece ao saber que existe um Deus que vai à frente. Ele abre portas que precisam ser abertas e fecha portas que levam à perdição. Senhor, ilumina minhas escolhas e protege aqueles que eu amo. Essa oração alcança não apenas a si mesmo, mas também a família e os amigos, pois a proteção divina não conhece limites de distância. Enquanto caminhamos, dirigimos ou trabalhamos, Ele está cuidando. Enquanto estudamos, viajamos ou enfrentamos dificuldades, Ele continua guardando. A oração pela proteção é um lembrete de que não temos controle sobre tudo, mas temos a certeza de que Deus tem controle sobre todas as coisas. E isso basta para trazer paz ao coração. Antes de sair, é como se colocássemos as mãos de Deus sobre nossa cabeça. Um gesto invisível que traz segurança interior. E ao caminhar, sentimos que não estamos sozinhos. Os olhos de Deus nos acompanham. Seus anjos nos cercam e sua presença vai adiante, preparando o caminho. Não sabemos o que vai acontecer no trajeto, mas sabemos quem está ao nosso lado. E isso é o suficiente para enfrentar o desconhecido. A oração por proteção é também um ato de humildade. Ela nos lembra que somos frágeis e limitados, e que precisamos da força e da graça de Deus em cada passo. Por mais fortes que pareçamos ser, sempre dependemos do cuidado divino. Essa dependência não é fraqueza, mas sabedoria. Pois reconhecer que precisamos de Deus é o primeiro passo para viver com segurança verdadeira. O Senhor é como uma torre forte para aqueles que o buscam. Ele é como um escudo que nos cobre contra os dardos invisíveis. Ele é como um farol que ilumina a estrada em meio à escuridão. Por isso, orar antes de sair é um gesto poderoso. É colocar o dia inteiro nas mãos do Criador. É declarar que nada pode acontecer fora da sua vontade. Mesmo quando cruzamos com perigos, podemos descansar na certeza do seu cuidado. E mesmo que os desafios se levantem, temos a confiança de que não estamos desamparados. Senhor, que tua presença vá comigo em cada lugar que eu entrar. Esse pedido transforma o coração em um templo vivo. Onde quer que vamos, carregamos a presença de Deus conosco. E essa presença afasta o medo, dissipa a insegurança e fortalece a fé. Ao orar por proteção, também aprendemos a viver com mais gratidão. Cada ida e volta em segurança é uma resposta silenciosa de oração. Cada livramento invisível é um presente que talvez nunca percebamos, mas que Deus realizou. E ao final do dia, podemos olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor me guardou. A oração por proteção não é apenas um pedido, é também um testemunho de confiança. É acreditar que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que Ele vê o que não vemos e nos livra do que não sabemos, que cada detalhe do nosso caminho já foi traçado com amor, e por isso não precisamos temer o que virá. Antes de sair de casa, dobre o coração em oração. Pode ser por 1 minuto, pode ser em silêncio, pode ser em palavras simples. O que importa é a entrega sincera. Deus ouve até os pedidos mais curtos,
e transforma até as jornadas mais difíceis. E quando caminhamos debaixo da proteção divina, cada passo se torna seguro. A vida não fica livre de problemas, mas fica cheia da presença de Deus. E essa presença é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Assim, ao sair de casa, não leve apenas chaves, documentos ou preocupações. Leve a certeza de que Deus está contigo, leve a paz de quem confia, leve a fé de quem ora. E então, cada jornada será conduzida não pelo medo, mas pela confiança no Senhor que guarda e protege em todo o tempo.